Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, boa noite. Graça e paz seja sobre as nossas vidas, pelo nosso Salvador. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6. O tema da mensagem hoje é: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6. Os versos de número 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua atuação em nosso meio, pelo Teu mover, pela ação do Teu Santo Espírito, que é viva e eficaz no meio da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela Tua santa palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações, porque sabemos que a Tua palavra tem poder, ela é poderosa. Opera, Senhor, com o Teu poder em nossas vidas, e que possamos, Espírito Santo, compreender pela Tua presença em nossas vidas a Tua santa e preciosa vontade. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Lá em Gênesis capítulo 3, comecinho da Bíblia, Gênesis 3, nos é narrado o momento em que há a queda do homem, em que o pecado entra na nossa existência. O pecado de Adão e Eva e a sua subsequente consequência. É um momento triste, logo no começo da Bíblia. E é um momento que marcou a existência da humanidade. É introduzido ali o pecado e, por consequência, a morte. E ali em Gênesis 3, entre os versículos 14 e 19, nós vemos que Deus, Ele começa a estabelecer os juízos por conta da consequência daquele pecado. Então há um juízo sobre a serpente que havia enganado a mulher, há o juízo sobre a mulher e há o juízo sobre o homem. Interessante notar que quando Deus está estabelecendo juízo sobre o homem, no versículo 17 ele diz o seguinte: maldita é a terra por tua causa. É isso que Deus fala ali para Adão. A terra é maldita por tua casa. E os versículos seguintes, até o versículo 19, nos mostra que seria com muito trabalho, com muito esforço, que a terra passaria a dar o seu fruto. Seria de maneira penosa que o homem, então, iria extrair o fruto, o alimento da terra. Seria com muito sacrifício a partir de então. E nós percebemos que é assim até os dias de hoje, a despeito de toda a tecnologia que nós temos. Para que a terra produza algo bom, é preciso muito trabalho. É preciso muito cuidado. É preciso muito esforço. E isso veio como resultado da consequência do pecado.
No entanto, e eu quero agora aqui fazer a alusão a uma outra terra, existe um outro campo onde nós lançamos sementes, que também sofreu com a queda, sofreu com a introdução do pecado. E esse campo, ele é o nosso coração, o coração do ser humano. E quando eu digo coração aqui, não é o órgão, mas é aquilo que a Bíblia aponta como a fonte das nossas decisões, como a sede dos nossos sentimentos, aquele local em nossa vida, aonde estão as nossas prioridades, da onde brotam as nossas motivações, o que nos faz agir exteriormente. O nosso coração, ele é um campo. O nosso coração é um local onde há necessidade também de cuidados, aonde há necessidade de ser cultivado. E essa comparação de algo que produz com o nosso coração, com a sede, com a fonte da nossa existência, Salomão ele cita, por exemplo, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Salomão diz o seguinte: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é dele que procede as fontes de vida, é dele que sai, que brota as saídas da vida. Então Salomão diz: olha, se existe uma relação de coisas que você precisa guardar, a primeira delas é o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Ou seja, tudo que você faz começa do seu coração. Tudo que você externa para fora, ele foi gerado primeiramente em seu coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 6, versículo 45, ele disse o seguinte: o bom homem de seu coração tira bons tesouros, o mau homem do seu mau coração tira tesouros maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Nenhum deles está referindo-se ao órgão, mas é essa sede dos nossos sentimentos, é da onde brota as nossas motivações, é o que nos faz viver. Aquilo que está no nosso coração é o que nos faz viver. A maneira com que nós vivemos é reflexo das prioridades que estão em nosso coração, porque é dele que brota. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele diz o seguinte: porque é do coração do homem que brota várias coisas ruins. E ele dá uma lista de coisas ruins ali, né? Prostituição, egoísmo, enfim. Brota do coração. Aquilo que se manifesta externamente tem início no nosso coração. Então o coração, ele é uma terra que nós temos que cuidar acima de todas as coisas. E nós temos que cuidar porque dele vai brotar algo que vai gerar fruto. O coração é um campo que Deus te deu para você cuidar, para você plantar, porque certamente alguma coisa dele você vai colher. Tendo dado essa introdução, eu quero aqui tirar 3 lições principais do texto principal, o texto que nós lemos de Gálatas. São 3 lições esta noite que eu quero que você guarde no seu coração. A primeira delas é o seguinte: nós colhemos aquilo que nós plantamos. Isso, amada igreja, é uma lei estabelecida por Deus. Vejam os versículos 7 e 8 de Gálatas 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Existe essa lei, é uma lei estabelecida por Deus, que você irá colher aquilo que você plantar. Isso é uma lei. Interessante notar como que o apóstolo Paulo inicia esse versículo. De Deus não se zomba. Algumas versões diz o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. O que é zombar ou escarnecer? É ser indiferente, é não levar em consideração, é não fazer caso ou fazer pouco caso, é desdenhar, menosprezar. Isso é zombar. Isso é escarnecer. Agora, como que nós, cristãos, podemos zombar de Deus? Será que é esse risco? Nós zombamos de Deus, preste atenção, todas as vezes que nós pretendemos colher algo que nós não estamos plantando. Aí nós estamos escarnecendo de Deus, porque há uma lei estabelecida de que nós iremos colher aquilo que nós plantamos, e aí muitas vezes nós vivemos de uma forma querendo colher algo que nós não estamos plantando. Isso é zombar de Deus, isso é escarnecer de Deus, é acreditar que o resultado final será diferente daquilo que você está plantando no seu coração. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Olhe para a sua vida. Hoje, você está colhendo aquilo que você plantou ontem. Amanhã, você colherá aquilo que você está plantando hoje. De Deus não se zomba. Veja na sua vida tanto as coisas boas quanto as ruins. Olhe para trás e você vai perceber que houve no passado uma semente plantada. Eu tive uma conversa com o meu filho Frederico, de 8 anos, a respeito desse texto. E aí eu disse o seguinte para ele: Frederico, se você plantar um pé de goiaba, quando nascer a fruta você vai colher manga? Ele, em tom de deboche, disse: é claro que não. Por quê? Porque é óbvio, até para uma criança de 8 anos. Eu falei: tá bom, e se você plantar um pé de jabuticaba, você vai colher abacaxi? Não. Aí eu disse o seguinte para ele: se você plantar coisas ruins, o que você vai colher? Aí ele entendeu, caiu a ficha. Ele falou: vou colher coisas ruins. E se você plantar coisas boas? Eu vou colher coisas boas. Se você plantar desobediência para com o papai, eu vou colher castigo. Acertou na primeira. E se você plantar obediência? Aí ele vai colher favor. Amados, é uma lei que até uma criança de 8 anos compreende com facilidade. De Deus não se zomba. Aquilo que for plantado será colhido. Quando Deus retira Israel da escravidão do Egito, um pouco antes daquela nação tomar posse da terra, Deus diz o seguinte: olha, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, seguirem os meus caminhos, a colheita vai ser essa, vai ser uma colheita boa. Se vocês desobedecerem e seguirem após os outros deuses, a colheita será terrível. E aí nós olhamos em toda a Bíblia, durante a história de Israel, e há momentos em que Israel colhe do bom fruto da obediência e colhe do mau fruto da desobediência. Em uma dessas circunstâncias de desobediência, Deus, ele sempre enviava profetas, e ele enviou o profeta Oséias.
E Oséias, ele alerta o povo, ele é boca de Deus para alertar o povo, e Deus fala através do profeta: olha, vocês estão adorando ídolos, Samaria, você está lá com o seu bezerro de ouro, você está seguindo após os outros deuses. E lá em Oséias capítulo 8, versículo 7, Deus diz o seguinte através do profeta: plantam vento e colhem tormenta. Isso não é um ditado popular não, está na Bíblia. Quem planta vento, colhe tempestade. É a lei da semeadura e da colheita. Isso é uma lei estabelecida. Você irá colher aquilo que você se dispor a plantar. Não se engane, como diz o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba. E preste atenção, toda colheita ela começa com uma pequenina semente. Uma semente de milho gera toda aquela planta cheia de frutos, de sabugo de milho, com várias sementes. O resultado da colheita geralmente é maior do que a semente. E isso é uma alegria quando você planta coisas boas, mas é terrível quando a plantação não é cuidada. O resultado geralmente é pior do que a pequenina semente, quando a sua semente é má. O fruto é bom em abundância quando a sua pequenina semente é uma semente de qualidade. A colheita é sempre mais abundante do que uma única semente. Tenha em mente isso. Isso é uma lei estabelecida por Deus. Cristo disse: olha, se o fruto não cair na terra e não morrer, se a semente não cair na terra e não morrer, não dará fruto. Qual foi a semente que morreu? Cristo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o número de frutos gerados através de uma única semente que morreu? Incontável. Nós aqui somos uma parcela deste fruto da semente que morreu, Jesus Cristo. Aleluia. Percebam que a colheita é sempre mais abundante do que uma única semente. E aí os exemplos eles são infinitos. Na educação dos seus filhos, qual é a semente que você está plantando? Preste atenção, não espere colher no futuro um fruto diferente da semente que você está plantando hoje. Não espere. Aquilo que você está plantando hoje é aquilo que você colherá amanhã, inclusive na educação dos seus filhos. Filhos, na obediência aos pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Qual é a semente que você está plantando em termos de honrar pai e mãe? Não se engane, o fruto que você colherá irá corresponder à semente que você planta hoje. E aquilo que você está colhendo hoje, em termos de relacionamento, provavelmente foi resultado de uma semente plantada ontem. No trato com as autoridades, sejam elas eclesiásticas ou as de fora, qual a semente que você planta? É de submissão dentro da palavra de Deus ou é de rebeldia? Não espere colher um fruto diferente da semente que você está plantando hoje no que diz respeito a isso. Líderes, os líderes têm responsabilidades, tanto os líderes eclesiásticos quanto líderes políticos. Quais são as sementes que nós estamos plantando como líderes nesta igreja? Quais são as sementes que os líderes das nações estão plantando? Que todos nós não esperemos colher algo diferente daquilo que nós estamos plantando, porque não acontecerá. É uma lei estabelecida por Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Nós cantamos que nós queremos conhecer ao Senhor. Todos nós cristãos devemos buscar conhecer mais de Deus.
Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cresçamos no conhecimento e na graça do nosso Senhor. São palavras bíblicas. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui, quem quer conhecer mais do Senhor? Eu acredito que todos nós levantaríamos as nossas mãos. Mas qual a semente que você está plantando hoje para colher o conhecimento maior do Senhor amanhã? Não se engane, de Deus não se zomba. Se você não está plantando uma semente de relacionamento hoje, você não colherá amanhã uma intimidade maior com Deus. É simples, amada igreja. É simples de entender. E nós zombamos de Deus quando nós acreditamos que nós iremos colher algo diferente daquilo que nós estamos plantando. Passa a semana inteira sem orar, sem meditar na palavra do Senhor, sem ter uma devocional, sem interceder. E aí quer conhecer mais de Deus como? É possível? É possível você plantar algo diferente e de repente, um passe de mágicas, de um pé de goiaba nasceu uma jabuticaba? Não dá, amada igreja. Nós iremos colher aquilo que nós estamos plantando. Essa é a primeira lição. Não se engane. A sua colheita será referente àquilo que você está plantando. Segundo ponto. Colher bons frutos demanda sacrifício. Colher bons frutos demanda sacrifício. Gálatas 6, a primeira parte do versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Por que há essa exortação? Porque é fácil cansar. Fazer o bem tem um custo. Plantar boas sementes exige um sacrifício. Não é fácil. Não é fácil arar a terra. Não é fácil escolher boas sementes. Não é fácil plantar e depois cuidar de todo o processo. Não é fácil. Mas é a única forma de você colher bons frutos. É trabalhando de sol a sol. Principalmente na época quando é escrita essa carta, o trabalho de lavrar a terra não possuía nenhuma tecnologia que nós temos hoje. E se hoje exige e existe trabalho e cuidado, quem dera na época em que foi escrito esse texto. O nosso coração, ele sempre vai produzir algo, amada igreja. Sempre. Algo sempre vai brotar do nosso coração. E se nós não plantarmos nada que preste, ele vai produzir aquilo que não presta. Não parece mágica? A pessoa ara o campo, prepara a terra. Se a terra ficar alguns dias sem cuidado, sem uma plantação da semente adequada, é impressionante, mas vai nascer ali aquilo que não presta. Sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, aquilo que não presta vai brotar. O nosso coração é exatamente igual. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se você não fizer isso, vai nascer coisas inúteis. Vai brotar coisas inúteis no coração. Você não vai precisar nem escolher semente ruim para plantar. Brota de maneira natural aquilo que é ruim. Para não nascer o que é ruim, nascer o que é bom, é preciso trabalho. É preciso zelo. É preciso sacrifício. É preciso se mover. É preciso. Exige trabalho, amada igreja. Profeta Jeremias, ele nos fala a respeito dessa situação que é o nosso coração. Se Salomão disse que acima de todas as coisas que existem, nós temos que guardar o nosso coração, profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9 e 10, ele diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não existe nada mais enganoso do que o nosso coração. Não existe. Nem Satanás é mais enganoso do que o nosso coração. O nosso coração pode nos armar ciladas. Por isso nós temos que cuidar.
nós temos que guardar, nós temos que arar o campo, nós temos sim que arrancar pela raiz coisas que não prestam e plantar coisas boas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso, preste atenção, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não espere colher um fruto diferente daquilo que você está plantando. É por isso que o coração precisa ser zelado. Quando talvez você já tenha tido essa oportunidade de observar um campo, um pomar, com as árvores todas alinhadas, cheias de frutos, tenha certeza que por trás deste pomar existiu um trabalho, existiu um sacrifício. Aquele pomar não nasceu sozinho. A pessoa que, por exemplo, plantou um pomar de laranja, ela tinha em mente colher laranjas. O que é que você quer colher? Vai ser exatamente aquilo que você está plantando. Pense nos exemplos que eu citei anteriormente. É fácil educar um filho, educar uma filha? Aqueles que são pais, não é. Não é fácil. Exige um sacrifício. Exige abrir mão. Exige. Se você não fizer nada, não espere colher um fruto diferente da semente que você planta. É fácil concluir os estudos, aqueles que ainda estão nessa fase? Não é. Exige um sacrifício de tempo, de empenho. Exige. É fácil ganhar dinheiro honesto? Não é fácil. É preciso trabalhar, acordar de manhã, dormir à tarde, para que o fruto venha. É fácil manter paz nos relacionamentos? Não é. Não é. Vimos aqui um exemplo da irmã Cleide, que completou 41 anos, né? 41 anos de casado. Pela graça. Mas se a gente perguntar para qualquer um, falar assim, foi fácil? Não é fácil. Não é fácil, amados. Não é fácil. Não é fácil. Nós não somos fáceis. Nosso cônjuge não é fácil. Não é fácil. Os nossos filhos não são fáceis. Nós não somos fáceis para com os nossos filhos. As ovelhas não são fáceis. Os líderes não são fáceis. Nós não somos fáceis. Mas, amados, exige um sacrifício à unidade. Exige. Não espere colher aquilo que você não está plantando. E se você quer colher coisas boas, esteja disposto a se sacrificar. É assim que funciona a lei. É assim que você irá colher bons frutos. É fácil buscar a santificação? Super fácil, né? Talvez seja a coisa mais difícil que existe para o cristão. É manter-se santo, buscar a santificação, buscar a vontade de Deus, porque exige de você conhecer a vontade de Deus, exige de você, depois de conhecer, aplicar ao seu coração de maneira poderosa ao ponto que você venha a viver. Mas o que o nosso coração muitas vezes faz conosco, lembra que ele é enganoso? É que nós tentamos encontrar na Bíblia uma justificativa para os nossos erros. Ai, como o nosso coração é especialista em fazer isso. Nós queremos muito algo errado. E aí a gente fala, que lugar melhor para encontrar uma justificativa que não seja na Bíblia, né? Aí a gente recorta um pedaço de um versículo, cola com um pedaço de outro versículo, e pronto, inventamos uma doutrina que vai satisfazer aos nossos desejos. Enganoso é o coração. Cuide do seu coração. Essa aqui é a boa semente para o nosso coração.
Essa é a boa semente para o nosso coração. E se nós nos enchermos dela, os frutos serão de maneira muito abundante. Tenha certeza disso, amada igreja. Não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Faça o bem, a tempo e a fora de tempo. Busque conhecer a vontade de Deus e faça a vontade de Deus. O trabalho pode ser penoso, mas o resultado é satisfatório. Bons frutos. Bons frutos. Terceiro e último ponto, antes de uma palavra de consolo, é claro. Os frutos não se manifestam de imediato. Os frutos, eles não se manifestam de imediato. Gálatas 6:9, a última parte do versículo. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Existe um tempo para a colheita. Existe um tempo. Você não pode plantar hoje esperando em colher de maneira imediata. Há frutos e cada um tem o seu próprio tempo. Cada semente tem o seu próprio tempo para brotar, para crescer e para gerar frutos. Alguns serão um pouco mais rápido. É muito mais fácil você plantar uma semente de alface e colher de maneira mais breve do que, por exemplo, o fruto do abacate. Cada um tem o seu tempo, mas ambos têm o seu tempo e você precisa saber esperar. Faça o bem, trabalhe, mas não espere que as coisas aconteçam de imediato. Não espere colher os frutos de maneira imediata. Não espere colher os frutos de maneira instantânea. Fruto não é miojo que você está comendo depois de 3 minutinhos. O fruto, ele demanda um tempo. Tiago, em sua carta, lá no capítulo 5, versículo de número 7 e 8, ele está falando sobre a vinda de Cristo. E ele diz que nós temos que esperar com paciência. Assim como o lavrador, ele espera o resultado do seu trabalho, e ele espera as chuvas, até que aquilo frutifique e ele venha colher. O momento da colheita é um momento de alegria, mas é preciso trabalhar muito e saber esperar. E enquanto espera, você cuida da sua plantação. O que nós temos hoje? Nós temos fé, esperança e amor, diz o apóstolo Paulo. Nós semeamos em amor. Na fé, nós acreditamos que o fruto virá. Quando você semeia, você sabe que algo vai brotar, ainda que você não veja aquilo se manifestando de imediato. Isso é a fé. Você planta em amor, você acredita pela fé e você espera, esperança. Você aguarda que o fruto venha. Você aguarda que Deus abençoe os tempos. Você aguarda que Deus mande as chuvas, que Deus faça as pragas cessarem. Mas o nosso papel é trabalhar muito. O nosso papel é plantar coisas boas. E aquilo que está nas mãos de Deus, é Ele quem vai mandar. Agora preste atenção. E talvez você esteja pensando nisso com respeito à sua vida. Às vezes, alguns eventos externos, eles atrapalham os nossos planos. Você plantou, você fez tudo certo, mas de repente você passa por um período de seca, que não está no seu poder. Você passa por um período de estiagem, ou de repente uma praga se abate sobre todo aquele trabalho que você fez. O que eu quero dizer com isso? Às vezes vem uma enfermidade inesperada. Às vezes você acaba sendo vítima de um desemprego, não um desemprego no qual você cometeu um erro, mas de repente a política da empresa, corte de gastos, e você percebe que a sua plantação foi prejudicada com tudo aquilo. Às vezes você é vítima de uma traição, fruto de uma ação de uma outra pessoa. Você se sente traída, a pessoa te traiu, seja no casamento, seja em qualquer outra esfera de relacionamento. E aí você percebe que aquela colheita que você estava plantando com tanto carinho, ela sofre aquele abalo, e parece que não vai brotar mais nada de nada.
E pior, muitas vezes você vê as pessoas plantando coisas erradas e prosperando. E aí você fala, olha, o sujeito cometeu algo errado e está dando tudo certo para ele. Olha como que a minha vida está arrasada. Eu fui prejudicado, eu fui traído, eu fui traída. E parece que quem está colhendo o mau fruto sou eu e não a pessoa. Guarde essa palavra no seu coração. Continue semeando, continue trabalhando a terra, continue fazendo aquilo que é bom. Não pare, não desista. Se veio a tempestade e arrasou, recomece. Recomece. Porque é isso que Deus espera de nós, que nós não paremos de plantar boas sementes. E sabe por quê? Porque o resultado depende dele. O fruto brotará quando ele estabelecer que irá nascer. De repente você vai precisar trocar sementes. Mas uma coisa é certa, não se engane. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. No tempo de Deus, mediante a graça de Deus. Continue a plantar coisas boas. Não desista, não pare, não esmoreça. O texto de Gálatas diz: você vai ceifar se você não desfalecer. Às vezes vai ser preciso começar tudo de novo. Às vezes será necessário começar do zero. Mas comece do jeito certo. E Deus estará com você, abençoando, guardando, cuidando, zelando. Creia nisso, amada igreja. Creia nisso. Não abra mão da boa semente jamais. Não abra mão, porque o fruto virá a seu tempo. Não desanime. Não olhe para o quintal do ímpio, pensando que toda semente má vai prosperar diante de Deus, porque não vai. Entenda que algumas colheitas, elas não serão ceifadas nessa vida também. Você planta aqui, de repente Deus te chama para a presença dEle, você é recolhido. Mas tenha certeza que as sementes boas que você plantou, elas podem ultrapassar esta barreira da morte. Pode ficar como colheita para muitas outras pessoas. Pode gerar frutos para você na eternidade. A morte não interrompe uma boa colheita. E também não interrompe uma má colheita. É certo que colheremos, amada igreja. Isso é certo. Continue a plantar coisas boas. E agora uma palavra de esperança para encerrar. Talvez você esteja olhando para o seu coração e você diz: olha, eu plantei muita semente ruim. Isso quando eu não larguei o campo sem cuidado. Eu acabei plantando más sementes e eu colhi coisas terríveis por conta disso. Talvez você esteja na situação de estar colhendo frutos terríveis por conta de uma má plantação. E é aqui que eu quero dizer, a sua história não acabou. A terra ainda está aí. E você consegue, pela graça de Deus, mudar a semente. É preciso arrependimento para preparar novamente a terra. Se coloque diante de Deus, faça como o profeta diz lá em Lamentações, coloque a boca no pó, espere, humilhe-se diante de Deus. É assim que nós novamente preparamos a terra. E a terra preparada pelo arrependimento, não coloque novamente as más sementes. Você sabe qual vai ser o resultado. Troque por boas sementes. Plante e espera. Espera com paciência. Espera até a geração do fruto bom. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Para a terra que foi judiada, para a terra que foi mal usada, para a terra cujo plantador que somos nós talvez tenha zombado de Deus, acreditando que fosse colher algo bom plantando algo ruim. Você irá colher o que é bom. A
partir do momento que você plantar a boa semente que o Espírito Santo der a você. Amém? Creia nisso, ainda há esperança, há a possibilidade de um recomeço para aqueles que destruíram a terra, que estão em terra arrasada. E você que está plantando boas sementes, mas está muito difícil, você não consegue ver algo bom nascer, mas você tem permanecido firme e fiel nos planos de Deus, na vontade de Deus, buscando conhecer a Deus, buscando conhecer a vontade de Deus. Não desfaleça, peça forças ao Espírito Santo, porque você irá colher frutos bons, porque a semente é boa. Amém? Eu gostaria de convidar o nosso Ministério de Música, que vem à frente, e antes do pastor abençoar a igreja, despedir a igreja, vamos orar a respeito disso. Fique de pé na igreja. Saiba que você tem a responsabilidade do seu coração, de cuidar do seu coração, de zelar por aquilo que está sendo plantado em seu coração. Feche os seus olhos. Você sabe qual é a sua situação com respeito à lavoura que Deus te deu, que Deus te entregou. Eu espero que o Espírito Santo, nesse momento, já tenha mostrado a você qual é a sua situação, qual é a sua realidade. Por isso, feche os seus olhos e a maneira com que você precisar para continuar ou para iniciar o processo de boa semeadura, peça ao Espírito Santo. Senhor Deus, nós somos muitos aqui, mas cada um tem uma história diante da Tua presença, meu Deus. Nós temos o nosso coração como uma terra, temos, Senhor Deus, os Teus mandamentos que nos pedem para que nós cuidemos do nosso coração, para que nós zelemos, Senhor meu Deus, tenhamos zelo por aquilo que nós plantamos em nosso coração. E eu lhe peço, Senhor Jesus Cristo, se aqui nesta noite há entre nós aqueles que estão plantando boas sementes e já estão colhendo dos frutos, que a alegria seja abundante, Senhor. Que eles possam ver todo o trabalho que tiveram e se alegrar com o fruto deste penoso trabalho, Senhor. Que eles possam desfrutar, Senhor meu Deus, dos frutos dessa colheita. Que eles possam se alegrar e que eles possam saber que eles plantaram, mas foi a Tua boa mão que fez prosperar a colheita, Senhor Deus. Se há entre nós aqueles, meu Senhor Jesus, que plantaram boas sementes, mas que estão sofrendo, porque até o momento não houve a manifestação dos frutos, e parece que nem vai acontecer, fortaleça a vida desses, meu Pai amado. Fortaleça a vida deste irmão, desta irmã. Mostre a ela que vale a pena esperar, que vale a pena aguardar as chuvas do Senhor, porque bons frutos virão de uma boa semente. Que esse irmão, que essa irmã não se engane. Não vale a pena tentar semear uma semente diferente daquela que o Senhor Deus te mostrou. Não vale a pena você tentar olhar para os lados e ter inveja da colheita dos outros. O teu tempo de colheita ainda vai chegar. Os frutos ainda se manifestarão. Não se canse, não se desfaleça, mas espera no Senhor. Espera as chuvas do Senhor sobre a sua vida. E você ainda sorrirá e se alegrará com abundância de frutos. Não desfaleça. E se há entre nós, Senhor meu Deus, aqueles que têm plantado más sementes e que já têm colhido, Senhor, como consequência, frutos maus, Deus diz a você pela palavra dele, ainda há esperança. Se você se arrepender, se você se dispor
a cuidar deste terreno que Deus te deu e a plantar boas sementes que o Espírito Santo tem mostrado a você. Ele pode mudar a sua sorte. Ele pode mudar a situação da sua vida. Ele é poderoso para reverter uma colheita má em uma colheita abundante, uma colheita de alegria, uma colheita de paz. Por isso creia que Deus ainda não te abandonou. Ainda há esperança, ainda há oportunidade, ainda há tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Abençoa as nossas vidas, querido Jesus, e aceita o louvor dos nossos lábios, em nome de Cristo Jesus. Amém.